O Memorial Domingos Soares tem esse nome exatamente porque ele foi uma das primeiras pessoas que começou a juntar esse material e identificar. Então nós fizemos inicialmente um memorial fotográfico de datas, iniciando da época da fundação da federação até a data dos 90 anos, na época, 90 anos da casa. E fizemos em fotos, que tínhamos fotos antigas, mais novas, e construímos num painel que aqui a casa deu tinha um espaço que fazia, dava essa possibilidade. Nós fizemos esse painel. Depois a gente vinha já conversando que a gente precisaria ter um local específico para a gente construir o memorial, porque ia se perder. Inclusive fotos e documentos, eles se perdem se você não guarda corretamente. Então o trabalho está sendo esse, ver o que a gente pode aproveitar, o que deve ser recuperado e o que deve ser identificado para que a gente tenha realmente um memorial histórico correto, histórico e fotográfico, que é importante. Que nós tínhamos a sala da tesouraria, onde o Sr. Domingos trabalhava, e ele tinha umas estantes que ele guardava esses materiais, certo? Mas tem muita coisa que a gente vai adquirindo assim. Por exemplo, no conjunto dos autores paraibanos que lançaram livros escritos aqui na casa, nós pedimos a cada um que fizesse um painelzinho com seus livros, as datas, bem direitinho para facilitar. E eles já mandam isso pronto para a gente. Mas as outras coisas não. Então, os eventos da casa, praticamente nós temos fotografia de todos os eventos da casa. Todos os eventos estão fotografados. E a maioria já é identificada, certo? A maioria. Então isso já ajuda bastante, né? A história. O trabalho do Conselho Federativo Estadual também, todo fotografado. O trabalho da participação das regionais Nordeste também, todo fotografado, já registrado, com data e local bem direitinho. Porque isso é importante, né? Você fazer. Uma coisa que eu estou pesquisando agora, justamente por isso que as atas antigas vão nos dar esse suporte. Então, tem alguns presidentes iniciais da casa, o primeiro, o segundo e o terceiro presidente, eles parece que não traz o nome dos diretores da diretoria executiva, que foram nomeados por ele, né, na época, pelo conselho da época. Mas na ata traz esse registro. Então é aí onde a gente vai pegar quem foi, quem trabalhou naquela época. Como também as áreas federativas, que a gente vai fazer cada área, né, com seu histórico e fotográfico, as duas coisas, e também pedindo ajuda a colaboradores antigos da casa, que tem mais informações. Às vezes nós temos a fotografia e não temos a identificação do evento. Então eu vou pedindo a cada um que vai identificando para poder a gente ir organizando o material. Em geral, eu preparo aquelas folhas grandes de cartolina grande e coloco as fotografias por data. Por data. A maioria que tem alguma data eu vou colocando. As que estão sem datas eu boto também junto e vou pedir a cada pessoal do departamento, principalmente os mais antigos, que tentem identificar. Então é assim que a gente vai construindo, para completar as informações, né? É muito importante a pesquisa nas atas, porque nas atas antigas nos dão informações que nós não tínhamos. Eu tenho uma informação que eu peguei numa das atas 5, onde tem a primeira ata da formação do Conselho Federativo Estadual, e que foi uma realização depois do Pacto Áureo, que vem toda aquela história e chegou a formar os conselhos estaduais. Mas a grande informação que eu tenho nesta ata é que o presidente da Casa da Deus, Amor e Caridade, conhecido como Casa da Vovozinha, foi ele quem solicitou ao presidente José Augusto Romero que o patrono do nosso conselho fosse Arthur Liz de Vasconcelos. Então isso aí, ninguém sabia que ele era o patrono do nosso Conselho Federativo Estadual, sabe? Isso foi aprovado em ata pelo presidente José Augusto Romero.
Nós temos outra informação importante que eu descobri recente numa das atas, é que isso eu vou lendo, pontuando o que tem de mais importante, já anotando qual é a ata, a folha e a informação, né? Eu faço isso para poder a gente registrar essa parte histórica, senão a gente depois não se lembra mais, né? Isso é um trabalho assim. Nós temos que separar os tipos de materiais, assim, os que são por escrito, os que estão escritos, né? Que são atas, revistas, jornais, tudo que for escrito, tudo que for fotográfico, a gente tem que separar. Inclusive a gente tem que ter uma caixa de fotográfico daqueles identificados e não identificados, para poder a gente ir organizando. Temos que recolher o que tem de encadernado na casa. Nós temos aqui muita coisa encadernada, que foi um trabalho do seu Domingos, justamente de reformadores, de revista espírita, de tribuna. Então nós temos muita coisa encadernada que ele deixou, né? Então esse material tem que ser assim, essa separação. E os materiais iconográficos também, como esse aqui, né? Que eu estou com ele aqui na mão, vocês verem. Isso aqui é uma carta do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, no ano de 1954, quando ele veio a primeira vez fazer uma palestra aqui na Paraíba, e ao voltar ele manda um agradecimento ao presidente da federação da época, do Dr. José Augusto Romero, e além de agradecer, ele pede que o recomende aos confrades. Meu caro Romero, Jesus conosco. Ao seu generoso e sensível coração, estou enviando minha gratidão ao muito que de você recebi, solicitando recomendar-me aos confrades. Abraço fraternalmente, reconhecido, o amigo menor às ordens de Valdo, Salvador, 10 de setembro de 1954. Primeira pessoa é seu Domingos Soares, é por isso que o nome do memorial é o dele, Memorial Domingos Soares, porque ele foi um precursor nessa ideia. Ele, há muito tempo atrás, ele é um dos fundadores da Federação Espírita Paraibana, e ele já catalogava esse material, identificava, certo? Tudo ele fazia, guardava tudo ele guardava, já pensando num museu. Ele dizia que era o museu da casa, certo? Então ele é considerado o primeiro selecionador de material, foi ele, Domingos Soares. Eu sempre tive o cuidado, né? Eu mesma, de todo material eu juntava assim, foda-se, eu dizia, não menino, guarda tudo isso aqui para o memorial, guarda isso aqui para o memorial. Sempre eu fiz isso, no que eu pude fazer, certo? A Fátima Farias fez uma pesquisa e fez muita entrevista com ele, com o seu Domingos também, para poder... Zé Raimundo escreveu o livro dos 100 anos da casa, isso ajudou muito, né, nessa pesquisa. E o próprio Zé Raimundo, que sempre foi um admirador da memória, né? E ele sempre gostou de contar os fatos da casa. Os 100 anos da casa foi um trabalho conjunto, porque assim, José Raimundo não era o presidente da época, quem era o presidente era o Marco Lima, né? E Marco Lima realizava anualmente, em janeiro, um congresso, né? Já vinha realizando todo mês de janeiro. Então esse congresso ele já tinha as equipes delineadas, né? Equipes de trabalho. Então quando o tema foi os 100 anos, então esse tema comemorativo foi justamente em 2016, com o Congresso Despertar do Espírito, né? Que foi o 6º Congresso Espírita Paraibano, que teve toda essa vamos dizer, homenagem aos 100 anos da casa. E nesse congresso você vai ter apoio de todas as equipes. Zé Raimundo se preocupou em fazer o livro, Fátima Farias ficou com ele direto para poder trabalhar e lançar o livro. As equipes de brindes, né? Cada equipe se responsabilizou por uma coisa, certo? Com a coordenação de Marco Lima, que foi excelente a coordenação dele, e aí o resultado foi muito bom.
Nós tivemos também a colaboração importantíssima de Merlânio Maia, que foi quem, conversando comigo, ele disse que a gente poderia fazer uns banners sintetizando esses 100 anos. Então, vamos fazer. Eu passei o material para ele e eu digo a vocês, foi mais do que a minha expectativa. Eu acho que o trabalho dele foi perfeito. Fizemos um expositor vertical. Nesse expositor a gente botou os álbuns com a fotografia de todos os eventos nesse período, os grandes eventos, sabe? De seminários a congressos. Nós fizemos os álbuns todinhos. Isso foi muito interessante, você pegava e voltava ao passado vendo, né? Os grandes eventos assim, públicos, né? Sem ser dentro da federação, eventos fora da federação, eventos espíritas grandes, que é de sua importância, né? E nós fizemos o registro em álbuns. Então tinha um álbum mostrando cada evento desse exposto lá lá durante o congresso. Temos um desafio, nós queríamos recuperar alguma foto dos 3 primeiros presidentes da casa, certo? Porque nós não temos foto deles. E outro desafio é identificar as fotos, porque tem muita foto não identificada, certo? Então isso é um trabalho lento, que eu espalho numa mesa assim, de ponta a ponta as fotografias. Às vezes eu abro os álbuns ali para ver se coincide roupa, se coincide expositor, trabalho, o evento qual foi. Está entendendo? Por expositor eu vou associando para ver, e assim às vezes eu vou descobrindo, né? Porque nós não tínhamos esse pensamento de identificar corretamente. Primeiro porque o Espiritismo é pouco conhecido e é importante conhecer a sua história. Para você ter uma ideia, em Paris, quando você chega em Paris e vai ao Père Lachaise, o seminário que tem grandes e eminentes pessoas que desencarnaram na Europa, lá está o dólmen de Allan Kardec. E todas as pessoas que nós perguntamos em Paris, onde fica o dólmen de Allan Kardec, sabem onde fica. Inclusive, há uma espécie assim de roteiro, quando nós chegamos no cemitério, informando onde fica aquele dólmen. O que significa dizer que boa parte dos parisienses conhecem Allan Kardec, pelo trabalho que ele fez. Então só se conhece as pessoas através da história, através do resgate histórico. E é preciso que nós façamos isso. O Memorial da Federação Espírita Paraibana tem trabalhado para resgatar a sua base. Todo o memorial e seu acervo servirão para a construção de uma série documental para o aniversário de 110 anos da casa. Iniciamos as gravações percorrendo os passos e lugares que serviram de berço para o que vivemos hoje.